Jovem Pan Maringá, transmissão em tempo real para 4 milhões de ouvintes. Pela internet, acesse o canal Jovem Pan Maringá no YouTube. A credibilidade do jornalismo Jovem Pan, agora em áudio e vídeo. Inscreva-se. Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil. Oferecimento Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex, Estância Punta del Leste e Hotel Metrópole Maringá. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Também pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado: Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Guarapuava, Paranaguá, Maringá, Cianorte, Cascavel, Londrina, Apucarana, Arapongas, Cambé e Rolândia. Todos vocês são muito bem-vindos para participar com a gente nessa quarta-feira, dia 21 de outubro, agora aqui em Maringá, 21 graus. Dia de sol com possibilidade de pancada de chuva à tarde e também à noite. Amanhã é dia de sol e não temos previsão de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 16 e 30 graus. E agora a gente vai para os destaques dessa edição do Pan News. Senadores do Paraná não vão participar da sabatina com Cássio Marques, que foi o indicado para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. E ainda a nossa sabatina de hoje é com o candidato a prefeito de Maringá, Eliseu Fortes, do Patriota. Agora você pode ouvir as edições do Pan News no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas. Você pode participar com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan, que já está liberado, 99909-1013. Você pode fazer como a Thalita, o Anderson, o Robson, a Thaís, a Janaína, o César, o Olímpio, o Antônio, o Jonatas, o Danilo, o Vitor, a Rosiane, o Fernando, a Marieta, o Gessé e também a Eliane. Todos eles participando com a gente. E eu já começo para a gente dar o start no Pan News de hoje, dando bom dia para Clóvis Pontes. Muito bom dia, Clóvis. Opa, fui o primeiro aqui hoje. Bom dia equipe Jovem Pan, bom dia doutor Eliseu, sua assessoria e aquele pessoal que nos acompanha sempre aí pela internet. Muito bom dia. Josué Ando, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia a todos, vamos que vamos. Aguinaldo Vieira, bom dia. Eu ia utilizar o vamos que vamos, hein? Bom dia. Plágio. Um excelente quarta a todos aí. Ângelo Rigon, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Também quero dar bom dia para o Fernando Tupan, direto de Curitiba, por videoconferência, blog do tupan.com.br, as informações do estado do Paraná. Fernando Tupan, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paraná. E hoje o bicho vai pegar. Eu já quero dar bom dia também para o nosso convidado, o candidato a prefeito de Maringá pelo Patriota, Eliseu Fortes. Muito bom dia, candidato. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos da bancada e aos ouvintes Jovem Pan. Vamos seguir por aqui já com o Pan News, porque eu quero falar sobre a Secretaria de Saúde. Ela divulgou o boletim de ontem, e nesse boletim é o seguinte: 81 novos casos e 3 mortes pelo novo coronavírus. Clóvis, toma nota. Um homem de 54 anos com asma, uma mulher de 62 anos com diabetes, doença cardiovascular crônica e pneumopatia. Também uma mulher de 70 anos com doença cardiovascular crônica e pneumopatia crônica. É isso aí, eu quero já tocar a bola direto com o Fernando Tupan. Fernando, atualiza os números do estado e também aí da capital, Curitiba, por favor. Depois de alguns dias de diminuição no número de casos e no número de mortes, ontem a gente teve uma explosão. Talvez pelo fato de que em Curitiba teve um final de semana prolongado e o pessoal resolveu tirar uma folguinha.
mas nós tivemos aqui no Paraná, nós tivemos 1.230 casos confirmados e 62 mortes. Isso mesmo. E o Paraná já registra 199.785 casos, com 4.951 mortes. E a região mais perigosa no Paraná hoje, para se andar para baixo, para cima, é a região metropolitana de Curitiba. Foram 20 mortes. Mas se você individualizar, até que não está muito assim, está comparado a Maringá. Tipo, Piraquara e São José dos Pinhais tiveram o mesmo número de mortes que Maringá, 5. Mas o pior lugar se está hoje mais perigoso para pegar coronavírus é a cidade de Londrina. Londrina foram 9 mortes. E a prova, isso que o Rigon sempre vinha falando, assim, que a falta de cuidado da população assim está levando muita gente para 7 palmos debaixo da terra. Então temos que tomar cuidado. E aqui em Curitiba ontem morreu o ex-vereador, o atual vereador ainda que não, o Jairo Marcelino. Ele tinha 77 anos. Ele foi internado no começo do mês num hospital particular aqui, Vita, e ele tinha problemas pulmonares, já teve internado algumas vezes e não resistiu ao coronavírus. Então, Curitiba já na próxima semana vai ter um novo vereador na Câmara Municipal de Curitiba. E eu quero deixar o alerta que somente nos últimos 10 dias, Curitiba teve 2 mortes de políticos. O vereador Jairo Marcelino e o candidato a vereador Damasceno Júnior, ambos do PSD. Nos últimos 15 dias, o PSD perdeu 4 candidatos, 2 no interior do estado e 2 aqui em Curitiba. 2 por Covid e 2 por acidentes nas estradas do Paraná. Certo, Paulo? Tá certo, Fernando. Eu quero trazer um assunto aqui, quero discutir até rapidamente com os meus amigos aí da bancada sobre a questão do Ministério da Saúde. Tem agora um plano de imunização aí com a questão da vacina. E aí, essa discussão da vacina ser ou não obrigatória, porque o presidente disse que ela não é obrigatória, mas, no entanto, pela Lei 13.979, o artigo 3, a vacina é sim obrigatória. O que você acha disso, Clóvis Pontes? Justo para minha pergunta, né? Rapaz do céu, é duro que você entra nas duas vertentes de não toma vacina, então você não precisa tomar vacina de sarampo, não sei do que. A vacina ser obrigatória, Paulo, se é lei, a única coisa que eu posso fazer é questionar a lei, entrar no jurídico, questionar a lei. Temos advogado aqui na bancada, talvez ele saiba explicar melhor do que eu, e temos 2, né, que é o Josué. Mas eu, por mim, não tomaria, Paulo. Agora, se é lei, o que você vai fazer? Agora, a forma como ela é colocada, é impetrada, o autoritarismo, por exemplo, que o Dória imprimiu em São Paulo, a fala dele é autoritária. Aí o bicho pega. Então, Paulo, não tem o que questionar. É lei? Tem que tomar. Quem não toma tem que entrar no jurídico. Eu não tomaria. Agora, não tomaria. Se pudesse entrar no jurídico, entraria. Agora, a forma como está sendo emplacado isso, tanto A como B, o Bolsonaro solta tudo, não, toma se quiser, e o Dória imprimindo o rolo compressor, os dois lados estão errados. Vai precisar achar equilíbrio aí, Paulo. Ângelo Rigon, rapidinho. Antes disso, de emitir minha opinião, eu queria registrar que, em relação ao Covid, o ex-deputado federal André Vargas, de Londrina, que foi vice-presidente da Câmara Federal, saiu ontem do hospital depois de uma semana internado. Ele chegou a ir para a UTI por conta da Covid. Ele tem 56 anos de idade. E ontem à noite, à tarde, faleceu um professor de agronomia da UEM, o Anderson da Silva, que tinha 37 anos e nenhuma comorbidade. Então isso já dá uma ideia do que a gente está enfrentando. Se você não tomar vacina, vai acontecer igual a meningite, que voltou em alguns lugares da África. Então, a lei torna obrigatória, isso não é nada mais do que justo, porque você não tem que pensar só em você, tem que pensar na pessoa que está ao seu lado. Não é uma decisão individual, ela tem que ser uma obrigatoriedade coletiva,
justamente para impedir que pessoas como esse rapaz, professor no auge da sua carreira, com 37 anos, morram. Então, obviamente, vacina é um dos grandes avanços da humanidade em todos os tempos. Josué, você também. Paulo, concordo até com o Rigon em relação à vacina, que é um dos grandes avanços de todos os tempos, mas discordo completamente do que ele falou anteriormente em relação a isso. Primeiro que muitas coisas que acontecem, muitas mortes que acontecem, a pessoa pode morrer e estar com corona, não significa que ela morreu de corona. Primeira coisa é isso. Segunda coisa é em questão à vacina, essa história de que você tem que tomar vacina, porque senão você vai passar para outra pessoa, então, olha, tem que cuidar do próximo, é totalmente equivocada, justamente pelo fato do que existem dois grupos. Se eu decidir não tomar vacina, eu posso contrair o vírus, eu posso ser infectado. Se, por exemplo, o Clóvis, ele é a favor da vacina e ele vai e toma a vacina, ele não vai ser infectado, ou seja, eu só infectaria alguém que também assume o risco da infecção. Então, essa questão de cuidar do outro está totalmente fora de questão. Outro equívoco é em relação à lei. A lei não obriga a tomar a vacina. A lei que o Bolsonaro assinou no começo do ano, ela tem prazo de validade, é até o final deste ano. Talvez por essa razão é que as empresas de farmacêuticas que produzem a vacina estejam correndo contra o tempo para que possam distribuir essa vacina antes do final do ano, ou seja, até onde a vacina é compulsória. Então existe toda uma intenção, existe todo um interesse por trás da questão da vacinação. Nós já discutimos aqui, conversamos com médicos aqui, com especialistas que simplesmente falaram aquilo que eu já tinha falado. A vacina, ela demora para ser testada. Não tem como você fazer uma vacina aí com esse período, pulando etapas, como a vacina da Rússia ou outras vacinas. Não tem como você ter uma vacina disponível em tão pouco tempo. Então, Paulo, aí para o ano que vem, a vacina volta a cair aí no Ministério da Saúde para campanha de vacinação, para conscientização, e aí toma vacina quem quer, Paulo. 7h26. Repita. 7h26. Carioca, já que nós estamos falando de vacina, eu quero que você fale pra gente dos estúdios higienizados com Ozox aí na Jovem Pan. Exatamente, Paulo Caetano, estúdio sanitizado com Ozox, que atinge uma área de 40 metros quadrados. Ozox é ozonioterapias, é uma fonte de saúde no seu ambiente, você pode ter no seu trabalho, na sua casa, é só falar com Kiko Machado no telefone 99161-8889. 99161-8889, Paulo. 7h27. Repita. 7h27 aqui na Jovem Pan. Agora eu vou conversar com o Agnaldo Vieira. Agnaldo, os 3 senadores aqui do Paraná, Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio Arnes, todos do Podemos, eles não estarão hoje em Brasília para a sabatina do desembargador Cássio Marques, indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para o Supremo Tribunal Federal. Eles decidiram não mais participar de votações para tribunais superiores, enquanto não houver uma mudança no critério de escolha. Segundo o Álvaro Dias, o senador Álvaro Dias, no sistema atual haverá sempre suspensão, por mais correto que o indicado seja. A solução é a substituição imediata do critério político pela meritocracia. Agnaldo, estão correndo uma sabatina, a gente tem dito isso, a gente precisa conversar a respeito sempre, mas não fugir do assunto. A ideia de ser de forma merecedora é republicana, eu acho que isso é válido. Mas não participar da sabatina, aí fica complicado, né? Porque, de qualquer forma, estão fugindo da discussão, né? Eles poderiam levar até esse debate em nível do Senado para aumentar essa força dessa campanha para que fosse por merecimento a indicação e não política, né? Mas eu acho que não vão mais pela idade que eles têm, né? Que são 3 jurássicos senadores que nós temos. E ontem até me lembrou uma situação, o Álvaro Dias, né, os 3 senadores, em especial o Álvaro Dias, pedindo voto para o candidato aqui de Maringá, José Luiz Bovo, que é do partido. Isso me lembrou a eleição passada, em que o Álvaro Dias correu
de gravar, nem que fosse um vídeo, para o então candidato a vice da chapa do Ulisses Maia, que era o candidato do PV na época. O Álvaro estava no PV, que era o professor Edson Escabora, né? Mas quando o interesse político ou partidário é maior, aí eles resolvem aparecer. Mas são 3 jurássicos senadores, mas a ideia dos 3 é interessante realmente. Eu acho que a gente tem que sempre partir para a coisa pública, essa coisa de indicação política não ser maior do que o merecimento, do que a questão técnica de estar na posição que ocupa qualquer cargo. Só não pode correr do debate, Aguinaldo. Só não pode ficar em cima do muro. Tem que se posicionar e participar da sabatina, 7 horas e 29 minutos. Repita. 7h29 aqui na Jovem Pan. Ângelo, eu tenho só mais uma informação antes da gente entrar na sabatina de hoje com o candidato Eliseu Fortes. É o seguinte, quero que você fale pra gente sobre a pesquisa eleitoral. Paulo, pode repetir, por favor? Eu acho que o som dele lá não está funcionando. Eu posso falar que em Curitiba a Justiça Eleitoral cancelou as 2 pesquisas que eram para sair essa semana. Uma do Big Data e outra pesquisa do Ibope. O Ibope está sendo bastante contestado. Até a primeira está na Justiça aí, e 2 candidatos pediram para a apresentação dos dados coletados, e até agora o Ibope está dando uma pedalada nos advogados do Fernando Francischini e nos advogados da candidata Marisa Lobo, que se diz bolsonarista e de direita. Parece que virou moda de direita aí. O Rigon deve saber muito isso, que está todo mundo querendo colar no Bolsonaro. Aqui em Curitiba, pelo menos, eu estou vendo isso. E até está tendo divulgações de vídeos mostrando que candidatos como o Francischini, candidatos da região metropolitana, seriam as pessoas que o Fernando Francischini considera como inimigo. O que vocês acham? Eu gostaria de falar, remedando esse negócio do Álvaro Dias. O Álvaro está fazendo nada mais do que sabe fazer, fez a vida toda. Ele pediu voto para o Jair Janotto na reeleição, né? Não precisa falar mais nada. Ele foge do debate, mas grava para quem está condenado e está com os direitos políticos suspensos. Não é mais o mesmo Álvaro do MDB, aquele que foi vereador e deputado federal por Londrina. É uma pena, mas é o retrato da política brasileira. Em relação à pesquisa, a pesquisa é do GEM, Grêmio Esportivo de Maringá, que é do famoso apucarano, Enio Silveira Poma. Ele registrou uma pesquisa, realizou ela, dizendo que ia realizar entre o dia 15 e o dia 17, e ninguém sabe o resultado. Me parece que dessa vez não foi impugnado, e não se sabe quando se é que vai ser divulgado, porque a primeira tentativa que ele fez foi impugnada pelo candidato do PROS, ele não deixou a pesquisa sair. Então, oficialmente, até hoje só vale a pesquisa da Paraná, pesquisas divulgadas aí no começo do mês. De lá para cá, a gente não tem ideia como é que está, principalmente depois que começaram os programas eleitorais na televisão e no rádio. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32. Vamos lá, agora é hora a gente falar de eleições 2020. Eleições 2020. Eleições 2020. Sabatina Jovem Pan. Jovem Pan. 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33 aqui na Jovem Pan. Estamos a 24 dias para o primeiro turno das eleições, que acontece no dia 15 de novembro. E nós seguimos aqui com as nossas sabatinas com os candidatos a prefeito de Maringá. Vale frisar que serão 12 candidatos corajosos, que não têm medo do microfone da verdade. Nas sabatinas, as perguntas são livres para qualquer tema. Os sabatinadores serão eu, Paulo Caetano, Ângelo Rigon, Aguinaldo Vieira, Clóvis Pontes, Fernando Tupan e Josué Endo. O tempo da sabatina é de 40 minutos. A duração de cada resposta do candidato determina o número de perguntas que são feitas pela banca sabatinadora dentro do tempo total da entrevista.
Hoje a nossa sabatina é com o candidato Eliseu Fortes, de 47 anos, candidato a prefeito pelo Patriota. Eliseu é advogado tributarista, já foi diretor-geral de gabinete da Prefeitura de Maringá, também controlador-geral do município. Candidato, novamente, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Paulo, estou à disposição. Vamos lá, agora 7 horas e 34 minutos. Eu começo a contar o tempo a partir de agora, candidato, o tempo já está valendo. E a nossa primeira pergunta é a pergunta de quem mais interessa, a pergunta do ouvinte Jovem Pan. Bom dia a todos. Minha pergunta para o candidato Eliseu Fortes. Candidato, o senhor foi por um período membro da atual gestão e conheceu vários e diversos secretários e diretores que compõem o primeiro e segundo escalões. Eu quero saber qual avaliação o senhor faz da qualidade de gestão dessas pessoas e se o senhor pretende, caso eleito, manter alguns deles nos cargos. Veja bem, Adriano, né? Isso, Adriano. Adriano, bom dia, obrigado pela pergunta. O fato de eu ter deixado a gestão significa que eu não concordo com o modo como é realizada, principalmente as indicações técnicas. Durante a campanha, foi dito, redito, afirmado, aliás, o prefeito fala até hoje que ele fez isso, mas todos nós sabemos que não fez, não se indicou pessoas técnicas para os lugares técnicos. Com certeza uma eleição indica uma novidade, que a população quer um novo rumo. Se a população quiser o mesmo rumo, ela vai eleger o atual prefeito. Se ela não quiser o mesmo rumo, ela vai eleger um novo prefeito. Se me eleger, evidentemente, eu não vou manter os cargos comissionados, a menos que algum diretor de carreira ou algum gerente de carreira, que daí já é terceiro escalão, e tem muita gente boa no terceiro escalão que inclusive não estão nem exercendo o cargo de gerente, essas pessoas deverão ocupar cargo de gerência. Eu vou dizer para você um caso concreto que ilustra bem. Na Secretaria de Saúde, encheram lá de cargos comissionados que não tem a mínima condição. E está cheio de servidor de carreira com muita condição. Então, nesses casos, evidentemente, nós vamos trazer os servidores de carreira para ocupar cargos de gerência e diretoria, porque eles já sabem como funciona a máquina estatal. O que não adianta é fazer como fez o prefeito, colocar gente que não tem nada a ver com o assunto, que nem do ramo é, e daí a população vai sofrer, porque até que um cargo comissionado aprenda como funciona e tenha confiança dos servidores de carreira, passa o mandato e a população é que paga o pato. Candidato, agora a vez da minha pergunta, eu vou abrir aspas para o senhor. É hora de dar oportunidade a quem não é político de carreira. Quem faz carreira na política sempre pensa na próxima eleição. Essa é uma frase do senhor. E aí eu quero saber qual a opinião do senhor sobre a reeleição. Aqui, se de antemão o senhor já, se for eleito, já abriria a mão de ser candidato a um segundo mandato. Sim, Paulo, eu não entendo que a política seja emprego, eu não entendo que a política seja meio de vida, eu entendo que a política pressupõe a alternância de poder, mas não essa alternância de poder e de mandato que nós temos visto de longa data na política. O sujeito é eleito vereador, ele já pensa ou na reeleição ou em ser deputado estadual ou federal. E daí é eleito deputado. O José Serra, que é um político de carreira muito antigo, né? Uma frase que ele disse uma vez e me marcou muito: o deputado federal, ele não pensa em outra coisa a não ser na reeleição. E é isso que nós vemos. Então, um prefeito não pode ficar pensando na reeleição, porque se ele ficar pensando em reeleição, ele não tem autonomia para tomar decisões. Um prefeito que entra lá, como eu pretendo entrar, é para arrumar a cidade. Se eu ficar refém de pretensa reeleição, eu já começo a fazer politicagem do primeiro dia do mandato. É nesse sentido que eu digo que político de carreira não tem autonomia para tomar decisão. Se você olhar, Paulo, os horários eleitorais, eu tenho 14 segundos. Isso significa que eu não tenho amarrio político com ninguém. Significa que os candidatos que têm enormes horários eleitorais, enormes coligações, né? Eles têm que acomodar esse povo desses partidos na próxima administração. Eu não tenho que fazer nada disso. Eu vou entrar lá livre e vamos fazer gestão pública em Maringá.
Mas o senhor, com relação à reeleição, o senhor não tem uma definição ainda? Ou não candidato? Eu quero entrar e fazer 4 anos de gestão pública e que outro me suceda e continue fazendo gestão pública, porque é isso que nós precisamos no Brasil a partir de agora. Você vê lá no Congresso Nacional, elegeu o novo presidente do Senado, que todo mundo achava que era alguém novo, e de repente o camarada já está pensando em reeleição. Não dá certo. Essa questão de pensar em reeleição não dá certo. Agnaldo Vieira. Bom dia, candidato. A minha pergunta vendo um dos seus teasers, spots na TV, fala em questão dos radares, né? Que eles poderiam funcionar de forma de advertência, e não só multar e arrecadar. Mas como é que é essa questão de o município legislar uma causa federal que é o Código Nacional de Trânsito? Como é que pode um radar não multar e outros multarem? Como é que seria dessa forma? Será que a gente não cairia naquela sugestão de se retirar os pontos da carteira de quem foi multado pelo Estado, uma coisa que é inconstitucional? Aguinaldo, não fui eu que falei isso não. Quem falou isso foi a Coronel Dilene. O que eu falei foi o seguinte: o radar, na minha visão, ele tem que ter a função de fazer o motorista... Isso, mas de que jeito? Deixa eu explicar aqui. Tem um radar, por exemplo, na Avenida Colombo. Se tem um radar no meio ali da avenida, primeiro que não pode ter pegadinha. Vem 60 por hora, 50, 60, de repente em cima do radar cai para 40. Isso é pegadinha, não pode ter. Segundo, que eu quero que tenha placas de aviso, igual tem na rodovia. Daqui para Londrina, você não vê lá, a 100 metros tem um radar. Na rodovia é mais longo ainda, né? A 300 metros tem um radar, a 200 metros tem um radar, a 100 metros tem um radar. É isso que eu quero fazer. Eu quero avisar o motorista que tem um radar, para ele andar esperto na via, porque a intenção é que o motorista anda numa velocidade compatível. Agora, quando a intenção é arrecadar, aí não se tem aviso nenhum. Aí coloca o radar atrás da árvore, coloca o radar seja lá onde for. Por quê? Porque precisa multar. Eu não tenho intenção de multar. A intenção que eu tenho é que o motorista tenha a sensação de que, se ele for passar naquele ponto, numa velocidade superior, ele vai ser multado. Mas a intenção do gestor conta muito. Eu não estou me envolvendo em questão de lei de trânsito. Eu estou só dizendo que vou colocar uma placa a 150 metros, a 100 metros, a 50 metros, dizendo: meu contribuinte, cidadão maringaense, anda devagar aqui, que senão você vai ser multado. É isso. Nós estamos ali na Mandacaru, que é 50 km por hora, e em frente ao hospital cai para 40. Isso é uma pegadinha? É uma pegadinha. Primeiro que devia ser avisado antes. Avisa antes. Porque você vai a 50 exatamente naquele ponto. É muito pequena a diferença de 50 para 40 para quem está num carro, principalmente para quem anda em carro bom. Os carros de antigamente, de 50 para 40, davam diferença. Agora você não nota. Você simplesmente não nota se você está em 50 ou está em 40. E a pessoa vai, pensando no mundo da lua, e quando vê, o radar está 40 e a placa de 40 está embaixo do radar. Ou seja, você vai meter o pé no freio e vai ocasionar até um acidente. O que eu quero dizer, o que eu quero fazer é avisar. Por exemplo, a hora que vira a praça ali da Mandacaru, já coloca 40 por hora e deixa andar a 40. Não tem problema. Agora, pegadinha, eu não aceito. Clóvis Pontes. Doutor Eliseu, mais uma vez, obrigado pela sua presença no Pan News, a sua assessoria aqui. Eu vou de novo na linha do Adriano, a pergunta do Adriano. O senhor fez parte do primeiro escalão do governo municipal, o senhor sempre bateu nessa tecla de cargo, gente ocupando lugares nos cargos que talvez não deveriam, que não seriam técnicos. E o senhor também entra um pouco no debate, deu para perceber que o senhor entra numa linha um pouco além. Esse governo atual cometeu alguns erros além da indicação errada em cargo técnico, que o senhor poderia dizer ou não, e o prefeito escolhe mal seus secretários exatamente por isso? Veja bem, Clóvis, a questão de escolher secretário, quem trabalha na gestão pública sabe muito bem que secretário não faz nada rodar.
O secretário não tem tempo. Ele entra numa reunião, sai de uma reunião para entrar em outra reunião, para dar entrevista para a TV e sai, vai resolver um problema. É problema macro do secretário. O problema micro, o problema que realmente faz a gestão andar, quem faz realmente a gestão andar são os diretores e gerentes. Não adianta dizer que secretário... É o Jair Beato que faz a saúde de Maringá andar ou desandar? Não é. É que o senhor cita os secretários como a área técnica de primeiro escalão, o senhor cita muito o secretariado. Eu cito. Ele escolhe mal, ele indica mal porque não são técnicos. Não, eu digo sempre um exemplo da saúde. O diretor da saúde indicado pelo Ulisses, foi pelo Ulisses, ou pelo Hércules, né? Porque na verdade ali a gente não sabe quem é que indica quem, porque a administração de Maringá foi terceirizada para o Hércules, mas o diretor de saúde não conhecia de saúde mais do que de ir no médico e ser consultado. Tá, mas quando o senhor... Desculpa, eu preciso agora, né? O doutor Eliseu, ele não foge da raia. Então, por exemplo, o senhor disse quando tem alguém que foi terceirizado. Se foi terceirizado, é uma coisa gravíssima. Se o prefeito terceiriza alguém que não é do meio... o senhor, algum momento, o senhor fez alguma denúncia ao MP? Quantas denúncias o senhor fez, por exemplo, em relação a esse governo? Se o senhor viu que tem um desmando, o que o senhor fez, tomou de atitude enquanto secretário e depois de ter saído, por exemplo? Denúncia para o MP eu não fiz, até porque todo mundo sabe que é terceirizada a administração de Maringá. Eu não fui lá no MP falar, porque até eu tenho certeza que o MP sabe. Todos os vereadores sabem. Não tem um vereador que vai conversar com o Ulisses que não tem que conversar com o irmão dele antes. Tá, não tem um empresário que vai conversar com o Ulisses que não tem que conversar com o irmão dele antes. E uma das razões que eu saí, eu falei isso no debate, quando eu fui pedir exoneração, uma das razões foi essa. Eu disse que quem foi eleito foi o prefeito, não foi o irmão dele. Certo? E isso eu falei e saí da gestão. Agora, adianta eu ficar dando corpo para ser queimado? O que eu estou fazendo é agora, colocando meu nome para apreciação da população de Maringá e dizendo que na minha gestão não vai ser meu irmão que vai governar Maringá. Até porque eu não tenho irmão, eu tenho uma irmã, né? Então, mas se, por exemplo... Mas não vai ser minha irmã. Tá, se o prefeito escolhe mal o secretário, se o senhor foi secretário, o senhor foi também um cargo mal escolhido? Foi um nome ruim? Se eu fosse um cargo mal escolhido, eu estava lá até hoje. Eu que quis sair, eu não quis ficar. E outra coisa, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, que talvez vocês não saibam. O secretário não tem autonomia para escolher os diretores e gerentes. É tudo escolhido pelo gabinete. Não tem. O secretário é colocado lá, o secretário de RH, sei lá, o secretário de compras, ele não tem, não é o secretário mas que então o senhor, quando se tornar prefeito, isso o senhor está querendo dizer o seguinte, os secretariados são fantoches, então o senhor, quando se tornar prefeito, o senhor vai mudar tudo isso aqui? Eu não disse que são fantoches, eu disse que eles não têm liberdade de escolher. Se não tem liberdade de escolher... Você que está colocando palavra na minha boca. Eu estou dizendo que eles não têm liberdade de escolher. Agora, poderia ter a liberdade de escolher pelo menos os cargos mais próximos. Eu duvido que o Jair Beato escolheria o diretor da saúde dele, que está lá hoje. Eu duvido, se ele tivesse condição de escolher. Mas ele não teve. Assim, o senhor também não teve na época para escolher quem era diretor da sua Não, eu fui controlador geral do município. A controladoria é uma coisa diferente. Veja bem, a controladoria... São todos servidores. Ela pode ter o controlador de fora da administração, mas os integrantes da controladoria, todos os demais... tem que ser servidor público de carreira. Entendi. Entendeu? Então aí, se você for ficar mudando controlador, tem um controlador de educação, da saúde e tal. Se você for ficar mudando, né, toda hora, o camarada perde o fio da meada. Então eu entrei e não mudei ninguém, não. Eu entrei e deixei todos os que estavam lá, que tinham experiência. O que eu trouxe foi o controlador de obras, que as obras eram recebidas por um administrativo. Eu trouxe um engenheiro. Então, logo eu saí da controladoria e o engenheiro saiu também, porque não há interesse nessa administração de receber a obra de acordo com o que está no projeto. Josué Endo. Bom dia, candidato. Bom dia. Vamos lá. Na atual gestão, né, quando teve campanha da atual gestão, muitas das propostas o senhor defendia, né? Então o senhor também fez parte dessa campanha e tudo mais. E como secretário, o senhor não tem obrigação até de mostrar aquilo que o senhor imagina sobre uma gestão ou sobre decisões a ser tomadas em referentes à população. Eu queria que o senhor dissesse para a gente como o senhor se considera
se é um liberal, conservador, de direita, esquerda, tá? O porquê disso. E se o senhor se arrepende de ter participado dessa última gestão, e óbvio, né, dizer para nós aqui se Maringá deve sim ainda ser devolvida por maringaense ou não. Você sabe que essa frase foi minha, né? Devolver Maringá para o maringaense é de minha autonomia, como dizia o Didi Mocó. Se arrependimento matasse, Josué, eu estava morto e enterrado fazia tempo. Só que nem tudo são perdas. Eu aprendi que a gente deve sair do conforto do sofá ou do conforto da crítica e colocar a cara a tapa. Se quer fazer diferente, faça você mesmo. É isso que eu aprendi. Quanto à questão da minha ideologia, eu sou conservador. Eu sou pautado pelos princípios conservadores, sou de direita, evidentemente. Eu tenho certeza que o socialismo não deu certo em lugar nenhum do mundo, o comunismo muito menos. Os países que a gente vê como exemplo de ideologia comunista, revolucionária, estão todos na miséria. E não é isso que eu desejo para os nossos filhos, para os nossos netos. Nós chegamos até aqui pautados em valores e princípios. E de repente parece que o mundo começou do governo Fernando Henrique para cá, mas não foi. Tem muita gente que acha que está correto muita coisa que nós sabemos que não deu certo até agora e não vai dar certo. Então, o Brasil elegeu um presidente conservador, achando que ele resolveria todos os problemas do mundo. Mas não é assim. Eu sempre digo que as pessoas vivem nos municípios. As pessoas não vivem na União, não vivem nos Estados membros, as pessoas vivem nos municípios. E se a gente quiser fazer uma verdadeira reforma conservadora, nós temos que começar nos municípios, principalmente numa Câmara Municipal conservadora. Não é só o prefeito, não. A Câmara precisa ser conservadora, o prefeito precisa ser conservador, para depois a gente ir trocando deputado, colocando o deputado conservador, e aí a gente consegue alguma coisa. Agora, colocar o presidente da República só, você viu o que deu. Ele não consegue implementar reformas. O Congresso barra, o Senado barra, a Câmara barra. Os prefeitos fizeram uma festa, até falei no debate da UPEM. Nunca, em qualquer estudo de direito constitucional, se chegou à conclusão que um prefeito ia ter direito, ia ter poder de decretar um toque de recolher, José. Isso não existe, mas o STF diz que existe. Então, se o STF teve a coragem de dizer que existe o direito de um prefeito decretar toque de recolher, na próxima pandemia, na próxima crise, o que ele dirá que os prefeitos podem fazer? Então é hora da gente parar, prestar atenção e ver os prefeitos que nós vamos eleger. Porque dependendo das decisões do STF a continuar como estão, o prefeito vai passar a mandar em tudo. E daqui a pouco, para respirar, nós vamos ter que perguntar para o prefeito se pode ou não pode. Ângelo Rigon. Bom dia, candidato. Bom dia. A gente tem um combinado aqui de não interromper a pergunta do outro, porque eu teria interrompido o que o senhor falou da saúde. A saúde tem 3 CCs, todos os 3 ocupados por profissionais da área de saúde. 2 mulheres e o secretário Beato, estou contando tudo. Esse rapaz, o senhor falou, o Fábio, né? O senhor não disse o nome, mas acho que é Fábio. Ele é formado em administração e faz direito. E a diretoria que ele ocupava trata de coisa administrativa, não de saúde. Então, e hoje em Maringá, que eu acho que foi um dos grandes avanços, antigamente, não sei se o senhor lembra, a administração dos Barros e do Pupim, CAPS-AD, todas as unidades básicas de saúde, todos os postinhos de saúde, o hospital municipal, tudo ocupado por CC. Hoje não, são todos ocupados por cargos comissionados, por funcionários de carreira. Então, eu acho que a saúde, basta ver os números. E o pessoal que está lá é tudo da área. Pode ser que uma ou outra coisa, o caso do Gilmar, por exemplo, do Fábio, mas cada um atuou numa área que tinha a ver com ele. Né? Ninguém saiu fora da área. Não foi uma coisa de fazer política, como faziam, eu disse aqui essa semana, os chefes de postinhos, que eram todos candidatos a prefeito, a vereador. Os postinhos eram cheios de candidatos a vereador. Não são mais. Acho isso muito interessante. Em relação ao... O senhor foi muito bonzinho falar do Bolsonaro, que ele é conservador, ele é um atrasado, né?
Porque se o mesmo criticou aqui, o fato da pessoa entrar e virar falar de reeleição. Bolsonaro falou isso com menos de 6 meses. Então, acho que ele merece as críticas que o senhor disse para os prefeitos que fazem isso. Mas quem começou com isso foi o senhor Jair Bolsonaro. E a pergunta o senhor aparece na televisão criticando as medidas da pandemia, dizendo que Maringá sofreu demais, o prefeito demorou para liberar e está liberando agora. Mas se a gente pega o mapinha que a Globo apresenta todo dia, houve o platô e agora está havendo a queda. Números altos ainda. Mas está havendo a queda. Não é normal isso, você segurar, fazer a coisa mais segurada durante esse platô enorme que houve, e agora está diminuindo, poder abrir. Se eu ver alguma coisa errada, eu acho que tinha que ter aberto quando os números eram mais de 1.000 mortes por dia. Veja bem, você falou, rodeou e acabou concordando comigo que tinha CC, que não tinha experiência. A questão é a experiência. Colocar gente, se você acha que diretor-geral não é importante, Ângelo, que ele não dita políticas públicas de saúde, você não sabe que é a Diretoria-Geral da Saúde. Calma lá, estou respondendo. Calma lá que eu estou respondendo. Mas administrativa, a saúde é pura gestão. Uhum. Ele não vai dar remédio para ninguém, ele vai fazer gestão da saúde. Exatamente. Segundo, você disse aí, Ângelo, você vê como que é a questão ideológica. Como que a questão ideológica cega a pessoa. Você disse que foi o Jair Bolsonaro que começou a falar em reeleição. Meu Deus do céu, o Fernando Henrique falava em reeleição lá atrás. Todo mundo fala em reeleição. O Lula falou em reeleição desde o primeiro dia. A Dilma falava em reeleição. Agora é o Jair Bolsonaro que inventou a reeleição. Você vê como é que são as coisas. Não foi o Jair Bolsonaro que inventou. Eu não falei que o Jair inventou. Falei que com menos de 6 meses, até o Lula. Foi o Jair que começou isso. Não foi o Jair que começou isso, o Bolsonaro. Não falei isso, não. É porque acho que o discurso do Jair não vai ter reeleição. Ele quis ir nessa linha. Mas teve o Dória, por exemplo, né? A gente está passando isso aí que eu acho por conta dele. Mas desculpa, continua. Tudo bem. Você pode achar o que você quiser. A questão fática é que eu falo mesmo, que veja bem, na época você não podia sair na rua, nós ficamos 30 dias trancados em casa. Eu não fiquei, porque eu ia para o escritório e trabalhava sozinho, mas ficamos 30 dias trancados em casa, porque não podia sair na rua, que o comércio, quando começou a abrir, tinha que diminuir. E agora a eleição, para não ter contato, a eleição vai ser em horário estendido. Será que não viram isso antes? Não tinha um ser humano para ver isso antes? Aquele Átila Yamarino falou que ia ter 1 milhão de mortos em agosto. E o presidente falou que ia ter 800. E tem 153 mil. Você quer dar entrevista no meu lugar? Não, só tô... Mas isso é entrevista ou é um debate ou é um embate? Eu não posso questionar o senhor. Não, você pode. Você está dando números só de um lado. E você está dando do outro. Então sim, nós não vamos chegar nunca. É para o ouvinte fazer o tal do equilíbrio. Mas veja bem, se nós dois falarmos e não respeitarmos o turno conversacional, o ouvinte não vai entender nada do que está acontecendo aqui. Vontade, então, vamos lá, continuemos. Em Maringá foi decretado estado de calamidade quando tinha 2 casos de Covid. Em Maringá foi decretado estado de calamidade quando não se precisava. Você sabia que o Paraná, nem todas as cidades foi decretado estado de calamidade? Será que o Covid não chegou lá? Deputado fala aí que foi decretado no Paraná inteiro. Não foi. Não foi. Tem cidade que nem estado de calamidade foi decretado até agora. Por que será? Será que não é porque o prefeito teve mais responsabilidade? Que eu não posso interromper, senão eu falaria. Então fala aí. Porque os deputados da Assembleia Legislativa ofereceram aos prefeitos, a todos os prefeitos do Paraná, aceitou quem quis. Não foi assim. Ô, Rigon, pelo amor de Deus, você vai querer discutir direito administrativo comigo? Também? Você vai querer discutir direito administrativo comigo? Primeiro se decreta estado de calamidade na cidade, leva para a Assembleia aprovar. É assim. Não é do jeito que você está falando. O deputado ofereceu para todo mundo. Não tem que oferecer nada. É contra a regra de direito administrativo. Não é assim que funciona. Então, aqui em Maringá foi o primeiro a ser decretado estado de calamidade. Eu fui contra desde o princípio, porque não precisava. Foi a primeira cidade que decretou no Paraná estado de calamidade. Sim, senhor, foi a primeira. Pode pesquisar aí. Foi a primeira cidade do Paraná. E o prefeito ainda se gaba disso. Agora está abrindo tudo. Quer dizer, o setor de evento até agora estava fechado. O setor de evento estava fechado. E porque igreja, você não pode ir na igreja. Tem gente que não consegue e fica com depressão. Tem gente que não consegue ter contato com o espiritual se não estiver dentro de uma igreja. Então tá certo em liberar agora tudo.
Tá certo em liberar agora e tá errado em ficar fechado esse tempo todo. E agora aparece com a maior cara de pau dizendo que tá liberando, porque não tá baixando coisa nenhuma. Não, tá baixando. Não tá baixando. Tá baixando. Começou a abrir, porque tá chegando perto da eleição, Aguinaldo. Vocês são da imprensa, vocês sabem disso. Os números não estão baixando. Vocês não noticiam todo dia aqui? Morte. Todo dia morte. Todo dia, ele não falou aqui no início da entrevista hoje, da sabatina, que morreu o rapaz da UEM, meus sentimentos, morreu o outro, meus sentimentos, morreu o vereador de Curitiba, meus sentimentos, mas morre gente todo dia. Agora, tudo era Covid, você não podia respirar que era Covid, você não podia falar nada que era Covid. Agora pode. Agora, inclusive, o TSE expande o horário eleitoral, porque pode. Agora, o mesmo médico que ia na TV falar que todo mundo ia morrer, fala para ser mesário voluntário, porque agora pode. É isso que eu não concordo. Tem que ter, fazer uma defesa e um resguardo dos grupos de risco. Idosos, crianças, nós temos que ver como é que nós vamos fazer, inclusive com a volta às aulas, mas dizer que todo mundo tinha que ficar trancado dentro de casa para receber R$600 do governo federal, isso jamais esteve correto. Vamos lá. Candidato. Agora, Fernando Tupan. Candidato, tudo bem? O que eu gostaria de saber é o seguinte, no caso do senhor, até uma pergunta que eu fiz ontem e não foi respondido pelo Evandro Oliveira. Caso o senhor não vá para o segundo turno, quem o senhor pode apoiar? Isso nós estamos levando em caso no caso. Eu sei que a intenção é chegar, mas e se não der certo os planos? Essa é uma pergunta, Fernando, eu não sei se você já foi candidato alguma vez na sua vida, mas é uma pergunta absolutamente irritante para quem é candidato, sabe? Porque a gente não trabalha com essa hipótese de não vencer a eleição. É como você chegar num time de futebol e perguntar, se você perder, o que você vai fazer depois? O cara entra para ganhar, rapaz, sabe? Agora, uma coisa eu vou te dizer, só.com.br, eu não apoio o Ulisses, só. Certo, e você está falando assim que falou que os prefeitos não podem tomar decisões conforme a situação da cidade. Eu até lembrar que nós somos uma república federativa e um dos pilares dessa república seria justamente assim a independência entre as fases do poder. Por exemplo, o que está acontecendo em Maringá está um pouquinho melhor do que está acontecendo aqui em Curitiba com relação até ao próprio controle da Covid. Aqui nós tivemos uma explosão, aqui não tem remédio, aqui não tem exames. Quem vai para o posto de saúde assim pode se preocupar que vai ter que voltar outra vez quando estiver bem mal para fazer o exame ou para ganhar remédio. E como que você vê assim a questão de Maringá? Porque o senhor vem falando assim que nada tá bom, né? E por que nada tá bom? Seria só a história de não apresentar técnicos em comandos assim, ou existe algo por trás? Bom, ou tem uma sombra incomodando você? Pergunta é bastante ampla. A questão de prefeito não poder decretar estado de sítio está na Constituição. O STF que interpretou dizendo que pode, mas todos nós sabemos ler. Nós não somos analfabetos funcionais que vai atrás de tudo que o STF fala. Está escrito lá que para decretar estado de sítio tem que consultar o Conselho Nacional e tal. E tem o passo a passo para se decretar um estado de sítio que não é cabimento do prefeito. Não cabe ao prefeito isso aí. Não fui eu que inventei isso aí. Isso aí está escrito na Constituição. Segunda coisa, eu não estou dizendo que em Maringá está tudo errado. Eu estou dizendo que em Maringá faltam atitudes de uma cidade que é diferente de Curitiba. Maringá é diferente de Paysandu, de Sarandi. Maringá é uma cidade que tem 530 milhões de reais por orçamento do ano que vem para ser gasto na saúde. Maringá é uma cidade diferenciada, onde 35%, mais ou menos, das pessoas tem plano de saúde e não usa o SUS.
Maringá é uma cidade que esse dinheiro, essa verba da saúde é uma verba carimbada, ela tem que ser gasta na saúde. O que eu estou dizendo é que aqui em Maringá também falta remédio. A imprensa não noticia, mas falta. Sabe o que falta aqui, Fernando? Falta dipirona. É um absurdo. Sabe o que falta aqui, Fernando? Falta fitinha para medir glicose, que é outro absurdo, sabe? Então, e uma cidade que tem 530 milhões de reais, bem mais de R$1 milhão por dia para ser gasto com as pessoas que usam o SUS, não pode dizer que está bom. As pessoas costumam falar, mas você não viu lá no Pará. Como é que eu tenho a ver com o Pará? Eu sou maringaense, eu vivo em Maringá, fui criado em Maringá, minha família está em Maringá e eu quero ser prefeito de Maringá. Se você for trazer cidade pior do que Maringá, tá cheio. O Brasil inteiro está cheio de cidade pior que Maringá. Não estou dizendo que Maringá é a pior cidade do mundo para se viver. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que poderíamos ser melhor. Porque quando se falta dinheiro é uma coisa. Agora, quando tem dinheiro é outra coisa. E nós aqui em Maringá temos uma situação privilegiada e nós não podemos nos dar o luxo de fazer a nossa cidade crescer para baixo igual rabo de cavalo. Candidato, eu vou para uma pergunta de ordem mais prática. É o seguinte, qual a solução para o terminal ali da Avenida Kakogawa? Tem gente falando que vai derrubar, tem gente falando que aquilo é bom. Na visão do senhor assumindo a Prefeitura de Maringá, o que o senhor pretende fazer com aquele terminal? Não, só tem fundamento, Paulo, se tiver corredor de ônibus e o projeto originário lá for retomado. Enquanto o projeto originário não for retomado, aquele terminal vai ficar lá, aquele esqueleto. Agora, o que eu pretendo fazer é retomar os corredores de ônibus, fazendo com que ele chegue até o terminal intermodal, porque não adianta parar ali, fazer um corredor e parar na Colombo, igual está hoje. O corredor tem que virar na Colombo e pegar a Avenida Herval e chegar no terminal. Se fizer isso, dá para fazer o reaproveitamento daquele terminal. Agora, se não fizer isso, aquele terminal vai ficar lá como um esqueleto branco lá, um elefante branco sem ter utilidade real. Clóvis Pontes. Doutor Eliseu, eu estava indo meio na linha do senhor, né? O senhor rechaçou a atuação do prefeito na pandemia, né? E eu ia perguntar, e talvez eu até pergunto uma, mas se o senhor ingressou, impetrou alguma ação em relação a essas atitudes que o senhor achou arbitrária do prefeito, ou em momento errado, não diria nem arbitrária, o senhor como advogado, se o senhor fez alguma coisa em prol dos comerciantes que o senhor defende tanto. E uma coisa me chama a atenção aqui na fala do senhor, em relação... O senhor não tem amarrio político e sobre o MP e a Câmara, todo mundo sabe. Se todo mundo sabe, isso aqui é gravíssimo na minha opinião, se todo mundo sabe, porque ninguém fez nada. Isso tem que perguntar para eles. Eu sei, sempre falei isso aí e é verdade. Você pode perguntar para qualquer vereador se ele foi conversar com o prefeito. Não, que a Câmara não tem oposição, eu já percebi. Isso é claro, o prefeito não tem oposição na Câmara. Agora, sobre a atitude, por exemplo, eu falei sobre algumas coisas na administração que o senhor poderia citar e o senhor disse, olha, isso aí o MP sabe e a Câmara sabe. Isso aqui é muito grave na minha opinião, o senhor é advogado. Eu falei do Sombra, eu falei de quem manda em Maringá de verdade. Então, mas aí eu falei de erro. Tá, tudo bem. Então, depois eu vou pegar a gravação para poder... E você fez uma outra pergunta aí que eu não lembro A pergunta é sobre a atuação do senhor na pandemia. O senhor criticou a ação do prefeito em relação à pandemia. O senhor é advogado, o senhor fez alguma coisa, o senhor fez alguma denúncia, impetrou algum mandato ou ingressou com alguma ação em favor do pessoal, do comerciante? Não, eu não fiz isso, o STF decidiu que pode, velho. O STF decidiu que pode. Agora, faltou bom senso do prefeito de não decretar. Não adianta eu, como advogado, se o STF firmou uma tese, eu entrar com ação é só para perder. Qualquer um que entrar, você viu que foi derrubado. As que entraram. Não, essa questão que impediu o comerciante, o STF disse que podia tudo. O país é judicializado, veja bem, fala isso aqui. Podia, não quer dizer que o prefeito deveria. Se eu fosse prefeito, eu não tinha tomado essa atitude. É isso que eu estou dizendo. Agora, eu como advogado vou ficar entrando com ação com todo mundo, toda injustiça que eu vejo, primeiro que eu tinha que ser milionário, né? Que daí eu ia advogar por esporte. Mas não, eu tenho família para tratar, tem tudo. Então a gente vê as coisas erradas e que fala, bom, se eu fosse gestor público eu tomaria uma atitude diferente. Agora, entrar com ação na justiça, quando o STF está dizendo que o prefeito e o governador pode fazer tudo, é entrar e a justiça derrubar, porque se o STF firmou essa tese... Agora, como gestor eu faria igual foi feito? Não, eu não faria igual foi feito. Agnaldo Vieira.
Candidato, a respeito dos terminais ali, principalmente na Kakogawa, eu acho uma bobagem porque nós só temos uma linha ali, né? Então não vai adiantar nada um corredor, né? Também na Colombo, porque a demanda no bairro ali é pequena tendo só uma linha. Na Morangueira acho que é interessante porque tem várias linhas, né? Mas a minha pergunta é a respeito de proposta para agilidade nos processos dentro da prefeitura. Conseguir o alvará com mais agilidade, construção civil, qual que é a sua proposta nesse sentido? A minha proposta é exatamente essa de desburocratizar. Veja bem, na prefeitura, começar pela praça de atendimento é bem complicado, sabe? Você chega lá, protocola um documento e esse documento precisa passar para outra pessoa, para outra, para chegar onde ele deveria chegar. Então, isso tudo parece que não, mas para as pessoas que são empreendedores em Maringá, que precisam... Em Maringá é difícil até, apesar de ter o ITBI eletrônico aí, que você pode pedir para pagar quando você compra e vende um imóvel, tem que ter alguém lá dentro para chancelar o valor venal do imóvel. Então o Estado foi crescendo tanto, o Estado, quando eu falo é o poder público, ele foi crescendo tanto que nós perdemos, Agnaldo, a condição de empreender. É muito difícil. E é verdade que alguns outros candidatos já têm falado, é verdade que tem empresários que falam não dá para ir para Maringá. Eu conversei com um grande empresário que disse, o meu sonho é da área da construção civil, ele falou, meu sonho é construir em Maringá, mas eu não consigo. Não dá, é muito complicado e as pessoas não têm essa paciência de se submeter a essa burocracia. Então, a gente precisa entrar na prefeitura e destravar, de desburocratizar, no sentido de fazer a economia girar. O prefeito, ele pode fazer pouco, mas pode fazer desburocratizando, gerar emprego e renda. Pessoas, micro e pequenos empreendedores é que geram emprego e renda. No Brasil inteiro é assim, sabe? E a cidade que oferece mais qualidade de tramitação de processos é a que mais atrai investimento. Eu não sei se vocês já notaram, mas Maringá não tem indústria, gente. Uma cidade desse tamanho não tem indústria. A indústria que tem aqui é a Cocamar e pequenas indústrias. Indústrias grandes não vêm para cá. E por que será que vão para outros lugares? É porque tem mais agilidade de tramitação, tem mais condição de se instalar. E Maringá é uma cidade que é líder da região metropolitana. Eu não tenho nem um pudor de dizer que eu ajudaria, sendo prefeito, indústrias a se instalar, por exemplo, em Sarandi, a se instalar em Mandaguaçu, não tem problema nenhum. Não tem problema, nós somos uma região metropolitana. Em São Paulo não é assim? O cidadão sai de São Paulo, vai trabalhar em Santo André, vai trabalhar em São Caetano, não tem problema. A gente pode fazer uma região metropolitana grande desde que haja interesse. Não quer trazer indústria para Maringá, por quê? Então, quem oferece uma condição melhor é Sarandi. Vamos trabalhar para levar para lá. Nós estamos os de lá trabalham aqui, os daqui trabalham lá. Até vota também. Tem muita gente de Maringá que vota em Sarandi, de Sarandi que vota em Maringá, que não transferiu o título. Então, a gente tem que entender essa visão macro e o poder público não pode atrapalhar. Meu grande sonho é que o poder público não atrapalhe o particular. E quando pensam em trazer fábrica de aviões para cá, a gente reclama, né? No avião é outros 500, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. Josué, por favor, você tem 10 segundos para fazer uma pergunta para o candidato. Candidato, o atual gestor aqui da cidade, ele diz que ele salvou vidas com as decisões que ele tomou frente à Covid. Então, de acordo com ele, com a equipe técnica dele, ele acabou salvando vidas. Só sim aí ou não? O senhor concorda com ele? Não concordo, porque vida não é só o ato de respirar. Se fosse ato de respirar só, simplesmente entrar e sair oxigênio, era permitida a tortura, né? Se você não permite a tortura na Constituição, é porque não basta só respirar. Então a vida é com dignidade, é com emprego, é com liberdade, sobretudo liberdade, viu? A nossa geração, essa geração mais nova, ela não dá valor na liberdade, porque eles não lutaram por liberdade. Eles já estão aí achando que estão podendo tudo, porque o prefeito salvou vida, fazendo todo mundo ficar enfiado dentro de casa. Isso não é liberdade. Salvar vida é salvar toda a estrutura que nos leva ao estado de bem-estar. E ficar trancado dentro de casa, dizendo que salvou vidas e as pessoas passando necessidade, no meu modo de ver, não está salvando vida coisa nenhuma. Candidato,
Candidato, nós entramos agora pelo minuto final e eu gostaria que o senhor fizesse aí as considerações finais do senhor falando com o eleitorado aqui de Maringá. Por favor. Eu quero fazer minhas considerações finais, como eu sempre faço, dizendo para o eleitor que ficar sem votar não é a forma mais inteligente de protesto. A gente anda pelas ruas, tem muita gente que diz: eu não vou votar, eu não voto mais, eu parei de votar, eu não acredito em política, eu não voto mais, eu vou protestar sem votar. A abstenção em 2016 chegou perto de 40%. Vejam só, essa não é uma forma que vai fazer o país mudar, a cidade mudar, o município mudar, as nossas vidas mudar. Ser omisso é mais fácil porque você não erra, mas erra porque não arrisca mudar. E eu peço ao eleitor que saia das suas casas, vá até os colégios, votem, porque é o único meio que nós temos de mudar é tirando os políticos de carreira e colocando gente nova. Aproveitando o ensejo, já que é época de campanha, eu peço para você ter uma boa ideia e votar 51. 8h14. Esse foi o candidato a prefeito de Maringá pelo Patriota, Eliseu Fortes. Candidato, muito obrigado pela presença do senhor aqui na Jovem Pan. Nada, estou à disposição. Clóvis Pontes, amanhã é a vez de José Luiz Bovo, Clóvis. Amanhã nós podemos falar com o José Luiz Bovo. Obrigado, viu, candidato, pela sua presença aqui, tá? Até amanhã, Paulo. Obrigado. Até amanhã, gente. Tá certo. Tchau, Clóvis. Tchau, até amanhã. Josué, tchau pra você, até amanhã. Eu queria agradecer a presença do nosso sabatinado e dizer que não podemos deixar aí de questionar. Então, o ouvinte, se quiser questionar o candidato, que participe agora do debate e possa colocar as perguntas para que nós possamos passar aqui ao vivo para o sabatinado. Tchau, Ângelo Rigon. Tchau, até amanhã e de novo, né? Agradecendo a presença do candidato e de novo mais um candidato corajoso. Marque na sua agenda quem são os candidatos corajosos não foge, não. Que podem botar a cara a tapa e não fugir. Não são cagões. Foi muito boa a reflexão essa aí. Agnaldo Vieira, tá na moda por causa do senador. Agnaldo. Opa, um abraço a todos. E a sabatina da Jovem Pan tem um diferencial, né? Ela foge um pouco daquela coisa normal dos debates que tem aí na TV. Do água de batata? Exatamente, e foi muito bem o nosso candidato, o Eliseu Fortes aqui, né? Que a gente entra em outros debates, né? E acho interessante porque você fica conhecendo, de uma certa forma, um pouco mais o candidato, e esse é o diferencial da Jovem Pan. Tchau, Fernando Tupan. Blog do tupan.com.br. Até amanhã. Até amanhã, Paulo. E muito obrigado para todos os paranaenses que estão nos vendo e ouvindo. Tá certo. Ouvinte Jovem Pan, telespectador e internauta, você continua com a gente pelas nossas plataformas, YouTube e também você também participa com a gente quando e como quiser pelo WhatsApp Jovem Pan 99909 1013. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja,